Este é o primeiro de uma série de podcasts dentro do projeto Engenharia do Brasil na Gazeta Mercantil Digital. Meu nome é Marcelo Massarani, eu estou aqui com o Dario Granolelli. Eu sou engenheiro, sou professor na Escola Politécnica da USP. O Dario também é engenheiro, vai se apresentar melhor. Foi meu professor lá. Aliás, o Dario, ele era conhecido pela caixa de maldades. Depois ele vai explicar o que é isso. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é relacionado realmente à engenharia do Brasil, aquela sensação de falta de engenheiros no mercado brasileiro e de profissionais com a qualificação necessária para acompanhar o desenvolvimento tecnológico do país e global, inclusive. E isso vem da observação que realmente países que têm relevância em termos de tecnologia, geração de riqueza, investem muito na formação de profissionais com grande capacitação para enfrentar os desafios atuais. E aí a gente tem essa questão para pensar. O que causa essa falta de profissionais qualificados? Pelo menos essa sensação. Essa sensação é real? De onde vem essa falta? O que causaria isso? Então, nosso objetivo hoje aqui é começar a estudar esse problema. A gente tem uma grande dúvida, essa falta de engenheiros, de profissionais qualificados, que cada vez está ficando mais acentuada. E vamos tentar dividir essa dúvida em algumas outras um pouco menores. O que seriam, né? Quais seriam algumas áreas que a gente pode começar a abordar para resolver esse problema? Então, a gente vai trabalhar aqui como engenheiros, né? Vamos fazer um processo de análise, tentar dividir um problema em problemas relativamente menores e vamos passar para discutir alguns tópicos relacionados a esse assunto e ver se a gente chega a algumas conclusões. Dario, quer se apresentar um pouco melhor? Bom, primeiramente, Marcelo, eu queria dizer para você a grande satisfação de estar aqui com você, em particular, e de a gente estar tratando de um tema que é tão importante, não só para a profissão de engenharia em si, para os engenheiros, né, para os atores, mas para o país como um todo, né? Nós, como engenheiros que somos, né, pretendemos sempre achar soluções, porque o nosso forte é procurar problema, né? E nós temos um problema, alguns problemas importantes na história, né, na situação da engenharia brasileira, e mais do que ter grandes respostas, eu acho que a gente precisa saber como método, né, para a gente resolver problemas, a gente precisa fazer primeiro as grandes perguntas, né? A solução de um problema começa com a pergunta certa. Então, vai ser uma satisfação muito grande trabalhar aqui. Tenho certeza que a Gazeta Mercantil vai dar a dimensão que esse assunto tem dentro do contexto nacional e vamos trabalhar, né? Eu acho que é bacana fazer esse trabalho, eu acho que é bacana a gente estar aqui, é muito gratificante a gente se sentir parte de uma coisa um pouquinho mais ampla, de uma coisa um pouquinho maior, né? De uma certa forma até retribuindo para a sociedade aquilo que a sociedade investiu na gente, né? Nós não somos mais meninos, né? Eu sou engenheiro mecânico, aliás, formado no ano de 79 na Escola Politécnica, onde eu também lecionei, tive o prazer de ter o Massarani como um dos meus alunos aí. Então, vamos em frente. Acho que a ideia agora é começar a botar as interrogações no ar aí, né? É um programa introdutório, né? Obviamente, a gente hoje vai trazer os problemas de uma maneira geral e vai trazer, com certeza, lá na frente, pessoas possivelmente mais habilitadas até do que a gente, né? Para poder dando as suas opiniões, colocando as suas visões. A gente quer sair da bolha. Acho que é uma coisa importante da gente falar. A gente não quer ficar restrito naquilo que eu acho, naquilo que você acha, né? É importante a gente ter essa perspectiva e tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. Eu tenho certeza. Mas, assim, vamos continuar, isso é a nossa bolha, mas você tem que falar o que era a caixa de maldades, elas são pensar mal de você. A caixa de maldades, na verdade, a caixa de maldades chamava-se Desastroteca. Era o primeiro impacto que o aluno tinha com a realidade física da engenharia. A Desastroteca era um conjunto, assim, razoavelmente pequeno, mas muito expressivo das coisas que deram errado, né? Dos problemas que aconteceram nas muitas máquinas que eu sou engenheiro mecânico, né? Nas muitas máquinas que a gente passou, em algum momento passou pela minha frente, não que eu tenha cometido erro, muito embora lá também tinha, eu tenho a humildade de reconhecer, né? Mas era para mostrar, tinha dois significados a Desastroteca, né? O significado é que, olha, gente, faz conta, tudo, mas às vezes dá errado, né? E o segundo é para a gente ser humilde diante da natureza, né? Aliás, quanto mais velho a gente fica, mais a gente sabe que não sabe, né? Então, era uma lição para os alunos também, né? Entenderem o que era a Desastroteca, a caixa de maldade.
Eu superei, mas e não esqueci o número dela. Bom, você veja, são coisas marcantes, né? Sim. Que ficam de uma maneira, assim, permanente, né? Muito Exato. legal isso, bacana. Essa desastroteca tem a ver com os temas aqui que a gente, Claro, né? claro. Então, faz parte também do nosso trabalho. Ver o que dá certo, o que dá errado e ter um aprendizado contínuo, que é o que existe. Agora, a gente pode pensar um pouco, né, na importância de engenharia para o desenvolvimento de um país. Então, pensando no engenheiro, o engenheiro ele concebe coisas. Então, eu costumo pensar assim, vamos ver se a sua opinião também. Tem vários tipos de engenheiros e vários tipos de engenharia, né? Então, alguns são mais na parte de concepção. Parece que vem um conhecimento da física, por exemplo, alguma coisa que não está muito estabelecida ainda, e alguém começa a transportar aquilo para a realidade das pessoas. É um engenheiro de pesquisa e desenvolvimento. É o cara lá que está no laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente vê as empresas desenvolvendo coisas novas. Então, são engenheiros ali até sênios, mas extremamente capacitados. Depois aquilo passa para uma produção mais para mercado. Aí entra outras capacitações, por exemplo, engenheiro de produção, o sujeito que vai montar uma fábrica para fazer aquilo, até montar a embalagem, o ciclo de vida todo, como é que seria o descarte daquilo. Depois vem o engenheiro de vendas, o engenheiro de aplicação, o engenheiro de manutenção. Então, tem vários tipos. Então, eu noto que países que detêm tecnologia, por exemplo, parece que tem bastante engenharia de desenvolvimento, de pesquisa e de projeto. Parece que tem um foco grande nisso. Né? E aqui, por exemplo, isso no nosso país não tem tanto em todas as áreas. A gente tem áreas de excelência. Extração de óleo e gás, por exemplo, aqui é muito bom. Indústria aeronáutica, por exemplo, automotiva é muito forte. Né? A logística no Brasil é muito bom. Com todas as dificuldades, a coisa funciona muito bem. Então, esse leque todo de engenheiros parece que catapulta aí o desenvolvimento de um país. Né? E parece que cada vez mais eu vejo engenheiros indo para a área de aplicações ou de manufatura, não que seja importante, mas de alguma coisa que já está sendo feito. Né? Então, como é que será que esse mix todo ajuda no desenvolvimento de um país? Velho? Então, né, Marcelo, eu tento ter uma visão bastante, quanto possível, bastante mais, assim, mais ampla, né? A gente sabe muito bem que ao longo da vida profissional, a gente vai acumulando uma quantidade muito grande de informações, né? Não só pela nossa experiência própria, mas juntando com aquilo que a gente aprende, porque é importante continuar aprendendo, mesmo depois de ter se graduado, né? A experiência, ela é parte, né? A experiência do cotidiano é parte disso, né? E esse conjunto de ações, na verdade, ele é até necessário. É importante que seja assim. A gente já sabe muito bem que a vida ficou muito complexa, a tecnologia ficou muito complexa. Não adianta a gente imaginar que tem alguém que sabe tudo. Não existe, né? A gente sabe, evidente, que existem possibilidades de, com a experiência, você ter visões cada vez mais amplas, cada vez mais assim, envolventes da realidade, né? E eu acho que nós aqui no Brasil, possivelmente, e as causas é uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui, né? Mas, entre as causas, a gente acabou, de uma certa forma, deixando de ser protagonista. Né? O Brasil, as oportunidades, como elas apareceram, elas acabaram roubando protagonismo da gente. O que eu quero dizer com isso? Você trabalha com a indústria automobilística, sabe muito bem o que foi o desenvolvimento lá para trás e o que é hoje na indústria automobilística. A realidade do mundo é assim, não adianta pensar que vai ser diferente, porque não é. Mas nós fomos muito mais protagonistas, estou falando da engenharia brasileira, automotiva particularmente, já fomos muito mais protagonistas do que nós somos hoje. O mundo globalizou, isso é uma verdade, não tem como torcer isso, é verdade também, mas a gente acabou ficando muito, atrás do processo de criação, de geração, de novidades, etc. Né? E em decorrência disto, e essa é uma tese que particularmente eu defendo, né? Quem tem o domínio tecnológico tem autonomia. Quem tem autonomia tem capacidade de decisão. Quem tem capacidade de decisão decide os seus caminhos. Né? E na medida em que nós, aqui no país, e as causas a gente também vai olhar nisso, a gente foi perdendo protagonismo, o contexto foi perdendo protagonismo, porque o PIB industrial diminuiu, vem diminuindo gradativamente, as causas são muito diversas também.
Aliás, um rápido parênteses, né? Eu quero reforçar aquilo que você falou. A gente quer pegar essa interrogação zona que está acontecendo, que está acontecendo com a engenharia do Brasil, não só com os engenheiros, né? E queremos dividir em diversos pequenininhos para tentar, no conjunto, dar um quadro mais completo e mais propositivo, né? Aliás, lembrar do protagonismo que nós já tivemos, por exemplo, a gente tem ecos até hoje de um protagonismo, né, no setor automotivo no passado. O Brasil, em termos de eficiência energética ou de energia limpa na área automotiva, ela está à frente do mundo todo. Porque lá atrás alguém desenvolveu um motor a álcool. Sim. Colocou álcool, né, o etanol, para virar um motor. E hoje a gente tem toda uma estrutura de energia limpa e renovável, que é invejável. Invejável. Então, por conta de um... E única no mundo, né? Única no mundo, e o Brasil é o primeiro mundo nesse tipo de atuação. Uhum. E outro também, em termos de protagonismo, em termos de extração de petróleo em águas profundas, né? Perfeitamente. Isso é muito, muito importante. Muito importante, né? E lembrei da Desastroteca aqui, né? Por que veio esse assunto na minha cabeça hoje? Porque uma coisa que eu notei também, parece que a gente quebrou algumas linhas de aprendizado no país. Eu tenho essa noção. Então, coisas que vinham sendo conhecimentos acumulados, parece que foram interrompidos até por falta de gente trabalhando, depois teve que retomar. E aí entra a minha lembrança da caixinha de maldades ou Desastroteca lá. É que tem muito retrabalho, né? Muita coisa tem que ser refeita. Então, em termos de para o país é complicado tomar decisões tecnológicas equivocadas ou não as mais adequadas. Porque aí a engrenagem ela quebrou, né? Quer dizer, não teve o cálculo, coisa parecida. Então, a impressão que eu tenho é que hoje, nas decisões técnicas, tem muito retrabalho, muito de sair de rever a coisa, de fazer de novo, e isso é um desperdício muito grande de recurso, né? Em termos de país. Então, né, Marcelo, veja só, essa questão do protagonismo não é só um protagonismo fora, ou social, ou para o grande público. É um protagonismo também dentro da própria estrutura da engenharia, né? Porque isso que você está falando, a desvalorização, entre aspas, eu vou colocar sempre com reserva esse termo, a desvalorização, entre aspas, do engenheiro, ela acabou, de uma certa forma, tirando... não vou colocar poder, mas o sentido de poder de ser decisivo em algumas coisas. Vou dar um exemplo bem conhecido de todo mundo. Não é por acaso que algumas construções desabam no meio do caminho. A gente pode até imaginar que essas quedas, essas rupturas, né, elas acontecem por circunstâncias, o solo não foi bem medido ou qualquer coisa do gênero, mas a gente sabe muito bem que aquilo que é feito da maneira correta, ela, sem dúvida alguma, a chance de dar problema é muito menor. E aí, na medida em que hoje a gente vê isso, infelizmente, com uma frequência muito grande, né? Nós temos a todo instante imagens, pequenos vídeos mostrando aquelas coisas que você fala, não é possível que alguém fez assim e está lá de pé, mas uma hora vai cair, né? Isso mostra que aquele engenheiro que deveria ser necessário para fazer aquele trabalho não participou no momento que ele deveria, ou o engenheiro, não um engenheiro pessoa, mas a engenharia não estava presente ali. Por quê? Porque a crença de que a contribuição do engenheiro naquele momento não era uma crença estabelecida. E é muito comum a gente ver isso. Hoje você provavelmente deve ter essa experiência, quando você vai em qualquer obra civil, e aí as causas também têm diversas raízes, mas você vê o mestre de obras, às vezes, deitando e rolando, e o engenheirinho mais novinho, mais júnior ali, só falando assim, né? E, obviamente, não desprezando, obviamente, nenhuma profissão ou nenhuma atividade, mas é evidente que se a gente aprende alguma coisa a mais, a gente fez umas contas mais complicadas, tem um propósito, né? A engrenagem quebrou, mas por que quebrou? O dente não está muito pequeno, né? As proporções, a geometria está apropriada. Eu acho que a gente, ao longo deste caminhar de perda de protagonismo, o engenheiro que virou suco lá atrás, o engenheiro que virou Uber, até vira, você sabe, né? Isso, recentemente então, a gente viu acontecendo um negócio dele, o pessoal fazendo até show de comédia, stand-up, falando do engenheiro que virou Uber, tá certo? Quer dizer, isso daí acaba trazendo
um desprestígio, não porque a gente precisa ser melhor do que ninguém, e não somos mesmo, né? Mas acaba trazendo um desprestígio até social, né? Pois é, nesse ponto a gente pode pensar um pouco na profissão do engenheiro hoje. Então, tem um certo desprestígio, né? Desse ponto, mas será que tem mesmo? Eu lembro um professor lá na Poli, acho que foi Salvani, não lembro. Outros, não lembro dos professores antigos. Né? Ele falou assim que o engenheiro não tem espírito de corpo. É verdade. Por exemplo, o sujeito que faz uma faculdade de Direito, ele está lá no terceiro ano da faculdade e tal, já para um terno, na época tem que usar isso, ele ia até o fórum, doutor não sei o que e tal. Sim. O estudante de medicina, a partir de um certo momento já andava de branco, já era um reconhecido, né? Sabia identificar. E nós indo de bermuda lá na aula, né? Então parece que não tem nem isso, quer dizer, um espírito de corpo. Isso é próprio, talvez, da profissão. E também eu vejo a migração de engenheiros para outras áreas, também tem um esvaziamento, talvez na área técnica, não sei. E outras são mais atrativas. Isso tudo a gente vai ter que levantar do mercado, faz parte da série que nós vamos desenvolver. E só coisas visíveis para poder falar sobre isso. Nossos alunos, por exemplo, muitas faculdades, os alunos fazem engenharia para trabalhar no mercado financeiro. E ele dá certo, esse que é o negócio. Eu fui num evento há uns 2 meses atrás, tinha um rapaz falando lá de aplicação de derivativos, esse tipo de coisa, mercados futuros, né? E aí eu falei, nossa, eu conheço de algum lugar, né? Aí no intervalo fui conversar com ele, ele foi meu aluno, foi meu orientado no trabalho de formatura, e ele explicou, eu falei, como é que você faz? É muito fácil. Isso aqui isso aqui é termodinâmica, isso aqui ele faz a atividade dele no mercado financeiro usando os conceitos que ele aprendeu no curso de mecânica lá que ele fez. Então dá muito certo. Então, a formação, já vai tratar depois, é muito interessante. Agora, a profissão em si, eu acho que está realmente um pouco desvalorizada, né? Nós vamos ter que levantar também a realidade econômica do salário de engenheiro, se isso é interessante ou não é. Agora, a gente nota que a profissão em si está passando por como se diz, não precisa ser exaltado demais, mas está num momento de baixa. Tanto é que a procura ainda é baixa para as vagas de engenharia nas faculdades. Baixa e diminuindo, o que é mais grave. Né? Diminuindo muito. Isso começou na Europa antes do Brasil. Na Alemanha, na França, começou um declínio grande lá. Depois isso apareceu aqui. Então a gente está num fenômeno um pouco atrasado. Talvez seja interessante olhar o que aconteceu lá, como é que... Né, para ter algumas respostas para a gente. Mas nesse sentido, sabe, Marcelo, só fazendo um adendo ao que você está colocando. Eles já tinham as soluções sociais, vamos dizer assim, do ponto de vista do que precisava ser feito de infraestrutura, etc. Nós talvez estejamos defasados, e é fato, só que a gente não tem a infraestrutura pronta, o país não está montado ainda, a gente tem muita coisa para fazer. Queimamos uma etapa. Queimamos e jogamos fora, na verdade, né? Estamos jogando fora, né? Eu tenho particularmente uma visão bem clara dessa questão financeira, por que a gente atrai... por que as finanças gostam tanto de engenheiro, né? Não só pela sua formação, etc., né? Mas tem diversas vertentes para a gente olhar esse assunto. A principal delas talvez seja o fato de que no final do mês você precisa pagar os seus boletos, né? Então, no nível individual, as pessoas têm que procurar a solução da sua vida, né? Então, acho que a questão não é você apontar o dedo para um colega, né? Falar, não, pô, você devia ter estudado engenharia. Tá bom, mas quem que paga a escola dos meus filhos, que tá um absurdo, quem paga o apartamento que ainda estou financiando, etc, etc. Quer dizer, o cara tem que se virar, ele tem que resolver o que aí sim, um ponto importantíssimo, é o que o país está fazendo, o país que eu digo, a nossa sociedade, todas as esferas de decisão, enfim, tem um monte de coisa que a gente também vai olhar, né? É importantíssimo falar isso. Como é que é o aspecto legal da atividade de engenharia? Como é que é esse arcabouço que sustenta nossas atividades, né? Isso acho que é um ponto muito relevante para a gente trazer aqui futuramente, na nossa sequência. O que está sendo feito para que essas pessoas tenham, no seu trabalho, na dedicação do seu tempo, na venda da sua força, tenham dignidade também. Né? Não é só, e a gente certamente em algum momento vai passar por isso, não é só pegar e falar, não, aumenta o salário de todo mundo, daqui para frente dobra o salário. Não é por aí. Né? A questão não é essa. Estruturalmente tem muito mais coisa para ser feita para chegar nesse ponto. Agora, tem muita coisa para falar aí, viu? Deixa eu te falar muito.
Um aspecto interessante, até olhando aí os egressos de várias escolas, por um período, deixa eu ver se ainda é assim, a formação de engenharia foi muito interessante, num certo contexto. Tanto é que a gente vê formados de engenharia se dando bem em vários negócios. E posso atribuir isso, fui atrás de alguns colegas para conversar, de fato eles usam uma forma de pensar como engenheiro, né? Uma coisa bem interessante. Inclusive num grupo que eu faço parte lá de WhatsApp, lá de egressos da Poli, agora tem egressos do ITA também, outras escolas e tudo mais. É interessante que você vê gente engenheira em todo lugar. Todo lugar. Alguns produtos que eu consumo, que eu não sabia, eram feitos por colegas lá, eu nem sabia que eram engenheiros. Tem engenheiro que até faz cerveja, você sabia? Eu sei. Eu vendi a empresa. Tá? Tá bom. Eu vendi a cervejaria. Cervejaria eu vendi um tempinho atrás. Mas foi Não é? Para o engenheiro mecânico fazer cerveja não é mas tão... é o seguinte, eu fiz muita cerveja, mas sabe qual foi o meu maior prazer em montar a cervejaria? Quando eu comprei o meu gerador de vapor. Essa coisa de engenheiro mecânico, né? Olha, eu tenho um, né? Mas não é só meu. Foi isso que eu pensei. Nossa, eu tenho o meu gerador de vapor. Essa coisa de... Né? Mas enfim, a profissão a gente tem que pensar um pouco aí. Claro. Né? Como é que ela está hoje. Vamos discutir isso aí também aqui na sequência. E eu achei interessante essa mobilidade. E é uma profissão interessante. Eu acredito nisso, a gente tem provas disso. Ela não tem, talvez, uma relevância reconhecida, né? Então, né, Marcelo, eu acho o seguinte, aí agora eu vou voltar um pouquinho para uma coisa que você falou. Essa questão do... você falou corporativismo, você não falou corporativismo exatamente, você usou um outro termo parecido. Tá. Mas corporativismo, a gente não tem essa conexão... Espírito de corpo. Exatamente, a gente não tem essa conexão de coletividade relevante. Essa é uma coisa importante, né? Enquanto nós vemos com uma certa inveja, para dizer que é uma inveja boa, é uma inveja branca, né? O pessoal usa esse termo, os nossos colegas advogados, que se unem embaixo do guarda-chuva da OAB, por exemplo, e têm uma capacidade de articulação e principalmente, não vou dizer interferência, mas de intervenção na vida nacional, tudo bem, é perfeito que eles sejam capazes de fazer isso. O que não é perfeito é nós, engenheiros, não sermos capazes de fazer também. Então, tem uma grande questão técnica no país. Não existe uma organização paralela à OAB que vá lá e fale. Isso é uma lacuna enorme. Muito. Muito. É um ponto interessante. Nós temos aí os CREAS, né, o CONFIA, enfim... que é muito mais regulatório, arrecadatório. Isso é uma outra questão que talvez em algum momento a gente vai ter que trazer algum colega que esteja dentro dessas instituições para vir se defender aqui. Vai ter que vir se defender aqui, né? Mas eu acho que a gente tem aí uma condição necessária que não está sendo atendida, que é exatamente sermos capazes... de coletivamente, eu digo aqui coletivamente no sentido de ter quem representa, né? A capacidade de falar, olha, vocês estão errando, vamos excluir aquilo que a gente sabe que é errado, né? A gente sabe, infelizmente, o Brasil está no ranking lá em cima de corrupção, enfim, é uma outra história que nós não vamos resolver esse assunto aqui, né? E nem é tema da nossa discussão, mas a gente sabe muito bem que direções que são tomadas, elas não são direções... muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes com base técnica. E nós trabalhamos, né, com evidências. O engenheiro trabalha com evidência. Trincou. Por que trincou? Então vamos ver por que trincou. Torceu. Por que torceu? Né? Pode ser o cálculo, pode ser o material, pode ser a montagem, pode ser um monte de coisa. Né? Mas por que aconteceu? E aí, na hora que você fala, não, vamos fazer uma estrada aqui. Estou falando de estrada que é uma coisa que todo mundo sabe. Vamos fazer uma estrada aqui. Mas peraí, por que vai ser uma estrada aqui? Né? Se a produção está ali e o consumo está lá, mas por que a estrada é aqui? E aí a gente cai nessa vala, infelizmente, do descaminho. Então, eu acho que nós, não que a gente tenha que ser dono da decisão. Aliás, é um termo que eu tenho usado muito quando eu me manifesto, quando tenho a oportunidade de me manifestar, que nós, engenheiros ou a engenharia, nós somos meio. Nós somos uma ferramenta da sociedade. E na hora, então, que as decisões precisam ser tomadas, é importante
A avaliação técnica, lógico, existem as avaliações sociais, econômicas, é evidente, isso de forma nenhuma não tem que ser desprezado e tem que ser considerado. Mas a avaliação técnica, ela tem que ser feita, ela é essencial, ela é basilar para o processo decisório. E para você poder fazer isso, você tem que usar elementos, que são aqueles elementos que você, inclusive, aprende na faculdade, né? São as especializações que você tem na faculdade, com as suas diferentes vertentes, né? Como é que você planeja, o que você planeja, como é que você faz para colocar o começo, meio e fim nas coisas, que, aliás, é uma das características desejáveis para quem faz engenharia, né? E aí, é evidente que a gente está sempre na expectativa de que a formação para quem vai ser subsidiante, né, ou quem vai dar informação, seja apropriada, tá certo? Então, para o seu comentário, eu estou já imaginando uma primeira divisão dessa grande interrogação. Então, a primeira ali seria o mercado, o engenheiro já formado, ele trabalhando, enfim, o ambiente que ele tem hoje para trabalhar, se desenvolver, as opções até fora da carreira de engenharia. Uma segunda, eu acho que é a formação de engenharia. Talvez uma terceira antes, quer dizer, a matéria-prima, digamos assim, entre aspas, que existe aí na sociedade para formar engenheiros, né? Pessoas que entrariam em curso de engenharia escolheriam essa profissão. Então, da formação de engenharia, eu acho muito interessante porque realmente na minha experiência aí agora, vai fazer 38 anos na Poli lá como professor a semana que vem, meu Deus. E eu vejo o seguinte, engenheiro, ele tem uma forma muito específica de pensar e essa faz toda a diferença profissional. E o que a gente faz na escola é ensinar essa forma de pensar. Ensinar uma forma de raciocinar, uma forma de encarar as coisas. Então, o engenheiro, por exemplo, ele pensa em necessidade, no problema. Ele não está muito interessado numa primeira ideia. Então, ele sempre volta, você tem... legal essa sua ideia. O que você quer resolver mesmo? Qual é o teu problema? Então, ele volta e recupera. E vai daí para frente. Pô, mas é isso mesmo? Ele redefine o problema. Depois, então queremos fazer isso. Aí ele tem algumas ideias, nunca é uma ideia só. Então ele faz algumas possibilidades, ele vê as variações e tudo mais. Depois ele escolhe uma mais adequada, tem tempo, custo, contexto e tal, e executa. É mais ou menos a forma de pensar. E isso realmente dá uma diferença profissional muito grande, por isso que a gente vê colegas em todas as áreas, né? Agora, olhando os cursos de formação que existem, eles tem alguns vieses diferentes dependendo da escola. Por exemplo, algumas mais, não sei se vou dizer tradicionais, elas procuram ensinar ciências básicas de engenharia. Então, é uma crença que o aluno aprendendo aquilo, ele fica perene. Ele não é tão bom na tecnologia atual, mas ele tem uma base boa para se atualizar. Então, a prática mostra que isso funciona melhor do que se você ensinar com mais foco na tecnologia vigente. Porque se a tecnologia acabar, ele acabou. O professor nosso lá, fugiu o nome dele agora, ele falava assim, olha, quando eu fiz a eletrônica na Poli, eu aprendi válvula. Imagina se eu só soubesse válvula. Então é mais ou menos isso. Então essa base parece que é muito boa. O cara é muito bom em cálculo, em física, no caso de mecânica, em termodinâmica, termos fluidos, porque ele entende o que vem depois, ele constrói. Se a gente ensina só tecnologia na hora, acabou a tecnologia, vai ter que fazer outra faculdade. Prazo de validade definido. Ele é perecível. Exatamente. Né? Agora, será que isso ainda funciona? Né? Será que a gente teria que mudar isso de acordo com novas tecnologias ou até como as pessoas são diferentes hoje? A gente tem muitas ferramentas diferentes para se buscar informação, digerir informação, e eu procuro evitar pensar quando eu fiz a faculdade. Porque realmente o caminho que eu tracei, que você traçou, não existe mais. Então não adianta falar que é bom ele fazer isso ou não, porque não tem mais a rota que eu segui. Perfeitamente. Existem outras, né? Então uma coisa aí que tem que entrar na nossa dúvida aí, né? Talvez uma menor dessa grande, a formação, será que ela está adequada? Então, Marcelo, é isso que a gente precisa veja só, fundo também. Eu acho que a gente tem, inclusive, boas pessoas para poder convidar para trazer aqui, com certeza. Nós estamos vivendo, e essa é uma percepção de alguém eu tenho atualmente 68 anos, é uma percepção muito clara, porque eu tenho uma história já. Você também, né? Você é um pouco mais novo, mas você também já tem uma história. Que nós estamos vivendo um momento muito próximo de uma singularidade, em que
a gente não sabe direito para onde a gente vai. Por quê? Obviamente, né, a ferramenta da inteligência artificial, por exemplo, é uma ferramenta fantástica que tem elementos profundamente perturbadores daquilo que já se conhecia e daquilo que já estava estabelecido e que se transformou, em alguns aspectos, como algo até essencial, dependendo de onde você for trabalhar, da área que você for trabalhar. Então, essa maneira com que o conhecimento hoje está se propagando e o que você faz com as informações e com o conhecimento, a maneira disso está sendo tratado e trazido para a realidade física, que é a nossa vida cotidiana, isso está passando por um processo de transformação enorme. Enorme. É óbvio que as escolas, e agora eu vou falar de uma maneira genérica, depois pode especificar um pouquinho mais se for necessário, mas é óbvio que as escolas não têm a agilidade necessária, não vou dizer possível, estou falando a necessária para acompanhar as mudanças, né? Então, nesses momentos de grandes transformações, vai haver turbulência. Então, e essa turbulência, o que ela vai trazer? Ela vai trazer insegurança. Então, algumas escolas estão fazendo algumas coisas que quem está olhando talvez um pouquinho mais de lado, não, mas eles estão indo para o caminho errado. Ou outro falando, mas por que eles não se mexem? Né? Eu acho que tem essas duas possibilidades. Por outro lado, outras escolas, e eu tenho contato com algumas, estão já olhando lá na frente e estão flexibilizando os seus currículos, flexibilizando as suas ferramentas didáticas para se adaptarem às novidades. Então, com relação às novas tecnologias, elas devem ser implementadas, certamente. Você tem essa possibilidade para ensino. Só que não dá para saber a priori se vai funcionar bem ou não. É a singularidade. É a singularidade. E por exemplo, inteligência artificial é uma coisa que Tá aí, vai ter que usar. Então, os alunos têm que usar. Eles usam, você falando que pode ou não. E eu acho que se usar bem, vira uma ferramenta fantástica. Só acho também. Eu não sei o que vai acontecer. Eu já estou convencido que sim, viu? Pode ser. Agora, por exemplo, veja, para crianças, por exemplo, o uso de microcomputadores, tablets, esse tipo de coisa. Nos países nórdicos, se voltou atrás. Se descobriu que o ato de escrever é um processo cognitivo extremamente poderoso. Tanto é que antigamente, quem sabia fazer lápis tinha um poder, tinha uma população melhor, porque conseguia ensinar. Eu tenho um problema para resolver, e um papel em branco e um lápis, eu resolvo. Se eu não tiver o papel e o lápis, eu não resolvo. Então, o lápis é um instrumento de raciocínio. Uhum. Então, voltou-se a isso. Inteligência artificial precisa estudar muito. Então, assim, para que ele usa? Ele usa como um assistente ou ele usa como alguma coisa que ele vai consultar, vai aprender através de lá? A gente sabe que isso vai dar errado se ele tiver essa postura. Ele tem que estar acima. Pelo menos é o que aparenta hoje. Agora, concordo com você. A grande discussão é como é que a gente aproveita isso para criar engenheiros ou formar pessoas com superpoderes. Então, hoje, você sabe né? o que eu acredito, Marcelo? Eu tive a felicidade na minha progressão profissional, desde que eu estudei até esse momento, de acompanhar grandes transformações, né? Quando eu estudava na faculdade, não existia microcomputador, né? Existiam só os mainframes, né? E isso foi se alterando ao longo do tempo. Hoje a gente tem capacidade de processamento incrível num celular, né? Então, eu tive a felicidade de ver esse conjunto de mudanças assim, passando na minha frente. E sempre, de uma certa maneira, eu me mantive atualizado e usando da maneira, acho que apropriada, por uma razão muito simples. Eu tive bons fundamentos. Então, eu penso que, como meta, as escolas precisam criar bons fundamentos. Obviamente que os fundamentos tecnológicos, eles, como você falou, têm prazo de validade. Agora, os fundamentos da ciência básica, esses são sempre fundamentos da ciência básica. Óbvio que vai depender do agente querer saber como é que as coisas funcionam, né? Se adaptar à realidade como ela é, enfim. Mas vai entender o que está acontecendo. O pior é aquela pessoa que conheceu só aquela tecnologia e quando tem uma nova, por exemplo, a pessoa que mexeu com válvula e que só mexeu com válvula, e se ele não sabe que as coisas, né, os transistores lá é uma outra tecnologia, de repente sumiu o mercado de trabalho dele, sumiu as possibilidades dele intervir na realidade, acabaram, né? Então, eu entendo que nós devemos ter sempre, tentar conciliar nas formações,
ciência básica e a ciência aplicada, porque, né, a tecnologia aplicada, porque, por outro lado, o engenheiro, ao se formar, ele vai para o mercado, ele também tem que estar apto a ser um agente, ele não vai ficar lá só estudando ciência básica, né? Na hora que o patrão, que o empregador vai... Daí, tá bom, você desenvolveu aqui um raciocínio ótimo, matemático, tá bom, mas e como é que faz? Né? E o cara não vai saber. Então, é um momento difícil essa para a educação. Porque se soma a essa circunstância uma coisa muito grave, que é o ensino à distância, que eu já até tive oportunidade de me manifestar em outro fórum. A gente começa a ter uma mistura de a necessidade de saber com como fazer para ensinar. Sim, e aí eu acho que está pecando num ponto. A gente sabe que montar um curso de engenharia, disciplinas, trabalha em 3 níveis. É conhecimento, tem a disciplina, a habilidade que ele vai fazer com aquele assunto que ele está vendo lá. E ele tem que desenvolver também algumas atitudes, alguns comportamentos. Talvez, também temos que verificar isso nos próximos episódios aqui, se não é questão de incluir uma agenda mais completa de comportamento, de postura. Talvez desenvolver alguma curiosidade, um interesse, menos para... Não sei. Talvez é uma coisa nessa esfera, talvez, que a gente tenha que trabalhar. Né? Marcelo, eu vou trazer uma informação quentíssima para você. É importante. Nós estamos fazendo uma pesquisa entre os nossos colegas egressos, lá da Escola Politécnica, e uma das questões que estão sendo colocadas com muita ênfase é exatamente o que você acabou de falar. Exatamente isso. Nós precisamos nos preparar melhor naquilo que não é só o método, não é só a tecnologia ali objetiva. Tem que ter coisas um pouquinho além disso, que são menos técnicas e mais comportamentais. E isso é essencial, porque de outra maneira a sua inserção no mercado também fica prejudicada, né? E a gente falamos agora há pouco sobre isso. Então, esse é um desafio. E a nossa alma mater, né, a Escola Politécnica, está discutindo esse assunto neste momento. Interessante. Está discutindo. E isso puxa talvez para a minha terceira grande interrogação aqui, que é antes. Então, talvez esse tipo de comportamento já comece antes, no ensino médio. Definitivamente. Quem vai escolher engenharia. Perfeitamente. Então, eu vejo alguns problemas grandes. Tem um desinteresse muito grande do adolescente, do jovem, por ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Parece que virou uma coisa horrível, né? Talvez é alguma coisa, sei lá, de como se mostra esses assuntos. Tem talvez coisas mais fáceis, mais interessantes. Fáceis não digo, mas mais interessantes. Então tem um desinteresse muito grande nesse aspecto. E, dada a baixa procura por os cursos de engenharia, a seleção está sendo um pouco diferente. Então, a gente tem cada vez em todas as escolas, porque eu estou percebendo, alunos menos preparados para levar um curso de engenharia, que é basicamente exatas ali. Ele tem que ter... esforço. Esforço. Precisa de dedicação. Isso. Precisa de dedicação e esforço e nem todo mundo está preparado. Isso no ponto de comportamento. Agora, de conhecimento, vou te contar uma experiência que eu compartilhei com os colegas, dando aula no primeiro ano de engenharia, né? Tentando explicar lá um negócio... que trivial, né? Para nós. Quem fez decompor uma força, né? Tem uma força que é para cá. Então, a mesma coisa, se você vai ter uma cordinha para cá, uma para cá, vai dar o mesmo efeito, né? Você decompor. Aí você tem um ângulo, você faz um cosseno do ângulo, né? Isso era trigonometria básica. E eu olhei, tinha uns alunos lá, não estavam entendendo. Falei, pô, mas... Né? Expliquei de um jeito, expliquei de outro, até descobri que a dúvida era o que é cosseno. Então, é um assunto que era ensinado no ensino, estava lá no ensino médio. A gente tem alguns alunos fazendo um curso de engenharia sem saber o que é um cosseno, né? Quer dizer, é uma coisa que ele já deveria... Você não falou uma coisa essencial aí na sua explicação, Marcelo, da Escola Politécnica. Foi lá. No primeiro ano de engenharia, que é muito lá. Grave. Tá. Em qualquer outra escola deve estar acontecendo. É o buraco mais fino do funil, você sabe disso, né? Pois é. Então, isso... E agora? Como é que vai ficar o curso? Esse cara vai ser esse aluno, né, vai ser um frustrado, não vai conseguir terminar? Será que o curso vai modelar para quem entra sem saber cosseno? Então, a gente está num momento muito estranho. Singularidade. Então, a gente vai ter que, talvez, achar alguém também
dentro do nosso... para ver o que tem antes. Tem coisa sendo feita nessa linha. É um outro assunto que tem que pensar. Eu particularmente, estou tendo... como, né, ranço de professor, né? Eu sou muito dedicado também a essa questão da educação. Acho que isso aí para mim, educação é a libertação, né? Eu entendo isso assim de uma maneira muito clara. E eu tenho tido a oportunidade de conversar com muita gente que está olhando isso com muita atenção e muito carinho. E nós tivemos aí recentemente um contato com um colega formado no ITA, uma pessoa muito bem sucedida profissionalmente, e que em um determinado momento aí da sua carreira, faz alguns anos, ele resolveu fazer o seguinte, ele falou, eu vou vender a minha participação na empresa em que eu estou e vou me dedicar à educação. E começou a fazer isso de uma maneira voluntária. E não a educação superior, a educação básica. A preocupação dele, na verdade, média, a preocupação dele é o seguinte, por que a escola pública é tão mal vista pela sociedade? Por que a escola pública perdeu a relevância e a potência que ela tinha? Eu sou egresso de uma escola pública. Eu estudei em escola pública até entrar no curso de engenharia. Só parece, eu sou financiado pelo Estado de São Paulo. Exatamente. Tudo público. Exatamente. Infelizmente, isso já não é tão verdade para as pessoas atuais. Né? Então, ele fez um trabalho, e obviamente, talvez se for o caso, a gente tenha o convite para vir aqui. Eu acho muito legal, porque ele traz uma história fantástica, com resultados extremamente relevantes. É uma história longa, não vou entrar no detalhe aqui, mas é uma história que vale a pena ser contada. Eu, inclusive, desde que tomei conhecimento desse trabalho dele, eu falei, Roberto, não mesmo, Roberto, eu vou fazer tudo para que isso que você está fazendo tenha a devida repercussão que esse assunto merece. Porque ele está propondo exatamente, Marcelo, a transformação do interesse no ensino médio, que é onde a gente começa a perder interessados em fazer cursos nas carreiras mais técnicas, que é onde as pessoas estão se desestimulando por causa da dificuldade, porque é difícil, não é impossível, tanto que tem um monte de gente que faz, mas é mais difícil, precisa de mais dedicação, precisa ter um certo pendor para a coisa, né? E, obviamente, isso é um outro aspecto, que aí não é também uma característica brasileira do mundo inteiro, é aquela sensação de que sucesso vem antes de trabalho, só no dicionário, né? E aí nós temos uma outra questão, né? Que a gente tem alguns paradigmas sociais dizendo que, né, mostrando que a gente tem pessoas muito bem-sucedidas, sem recursos pessoais, recursos cognitivos, recursos de formação, que se dão bem e acabam parecendo que são a grande representação de uma faixa de pessoas bem-sucedidas. A gente sabe que não é. Para aquele um bem-sucedido tem 200 mil que não foram. Tá certo? Einstein falava, a exceção é o exemplo do idiota. Exato. Não dá pra... Claro. Então, entendo eu que se a gente não trabalhar, se é um problema, a engenharia, isso que nós estamos falando, que lá no comecinho é uma coisa complexa, uma das vertentes que tem que ser olhada é como é que esse pessoal está se interessando por fazer engenharia. E por que não está se interessando. Sim, né? Esse é um ponto. E, bom, isso também é outro assunto que certamente vai entrar aqui. Muito candente. E talvez uma coisa também que entra aqui na nossa discussão é o futuro, né? O futuro da engenharia. Novas tecnologias, nova forma de trabalhar, por exemplo. Então, hoje tem muita gente técnica trabalhando fora do paradigma industrial. Então, a gente, da minha época também, da sua certamente, o escritório de projetos, o escritório de engenharia, o setor, ele era uma cópia da fábrica. Tinha uma organização igual, industrial, para fazer um trabalho intelectual, que é diferente. Se eu estou produzindo parafuso numa fábrica, eu só produzo enquanto tiver da máquina, do lado da máquina que faz parafuso. Terminou meu expediente, vou embora, parei de produzir parafuso. Agora você está resolvendo um problema ali, que como é que eu vou projetar tal coisa, como é que eu vou resolver tal problema técnico. Você sai da empresa e se esquece. Quantas coisas não resolveu domingo de manhã na tua casa? Ou dormindo. Ou acordou pior, à noite lá, né? Você sabe que nós tivemos um professor, não sei se você sabe disso, eu particularmente sei porque eu conversei bastante com ele, o Francisco Nigro. O Nigro... Nigro é um paradigma. De competência, né? Pessoas muito acima da média, muito acima da média. Ele me falou muitas vezes, nas muitas conversas que a gente teve, que ele conseguia resolver muitos dos problemas dele tomando banho.
Eu acho que ele faz em qualquer lugar. Não, ele é uma pessoa muito especial, de fato. Mas é isso, né? Eu acho, sabe, Marcelo, eu vou te contar uma pesquisa recente que eu fiz. Não é coisa velha, não, é coisa nova. Eu sempre tive um pouco de curiosidade com esse lado da cognição, né? Como é que é a quantidade de conhecimento, etc. Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas e consegui achar algumas referências muito interessantes. Vamos dizer, para a gente ser metódico, né? Ou para que a coisa seja metódica, vamos dizer assim, não que eu tenha desenvolvido essa ferramenta, mas eu orientei a inteligência artificial para fazer isso, analisar quantidade de papers, de publicações, que não são uma medida direta da quantidade de conhecimento, mas é evidente que elas são um indicador, né? Quanto mais paper, teses, etc., e particularmente eu foquei nas áreas mais técnicas, é óbvio que está se gerando mais informação trabalhada, mais conhecimento, etc. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, gostava de saber coisas assim de todos os níveis, né? E eu me lembro que eu li que a quantidade de conhecimento ela duplicava a cada mais ou menos 20 anos, nessa métrica, né? Se é 20 anos mesmo, se é 19, se é 15, se é 25, não sei. Mas dentro dessa métrica é razoável. Se você comparar isso ao longo do tempo, passa a ser uma métrica. E aí eu fiquei curioso, falei, caramba, né? Agora com inteligência artificial, isso é uma coisa que me incomodava. Agora com inteligência artificial, como é que vai ser isso, né? Como é que está agora isso? Com as facilidades que a gente tem de conhecer mais coisas, etc. Como é que isso vai acontecer, né? E aí eu comecei a... Né? Foi muito interessantemente, olha, nós vamos chegar num limite em que o conhecimento vai aumentar, não é bem exponencial, é meio assintótico isso daí, mas vai aumentar, mas a gente não vai fazer nada com isso. Como você não vai fazer? Como não vai fazer nada com isso? Você vai ter o conhecimento, mas você não sabe que ele existe. E é aí que entra, que eu quero me referir, que nós vamos ter, por isso que eu entendo que a inteligência artificial é importante, nós vamos ter o que a gente pode, na nossa área, chamar de engenharia aumentada, que é o quê? É a capacidade que a gente tem de usar a ferramenta, mas com os conceitos que a gente tem, mas a parte mais, vamos dizer assim, mais maçante, não é mais a gente quem faz. Pois é. Olha, Entendeu? mas isso um colega nosso deu um exemplo lá para os nossos alunos. Ele falou que, você sabe fatorar uma raiz quadrada na mão? Eu não lembro, cara. Mas eu uso a calculadora. Será que eu perdi minha capacidade como engenheiro porque eu não faço na mão e uso uma calculadora? Então, eu acho que a IA é uma grande calculadora, Claro. né? Então, ele automatiza coisas braçais, desde que trabalhe nesse sentido. Então, essa é uma novidade que tem. O que está fazendo também, né? Está fazendo duas coisas. Está criando, assim, pessoas muito acima da média, que têm uma capacidade de produção altíssima, pessoas que estão emburrecendo. Acho que é o termo mais preciso. Emburrecendo. E a coisa é matemática, porque a IA, a gente sabe como é que ela funciona, ela faz combinações de coisas que existem. Então, são infinitas combinações, mas o espaço está definido. Não tem nada, ela não cria, ela combina de uma forma inédita, né? Então... Por enquanto. Eu não sei, vai ter que... vamos ver onde esse negócio avança. E essa é uma novidade. Outra que a gente estava falando da forma de trabalho. Não adianta você falar que vai ter que voltar a trabalhar presencialmente. Tem gente que funciona presencial, tem gente que não dá certo. Agora, o trabalho intelectual já pode ser de uma forma diferente, né? Então, as pessoas vão começar a ter liberdade geográfica. Então, tem todas umas questões tecnológicas, sociais, até a expectativa de cada pessoa com o trabalho, com o tempo. Então, isso tudo entra, talvez, na nossa equação, né? Agora, assim, para dar uma sintetizada, eu estou vendo, assim, 3 grandes linhas aí, tá? Eu penso, assim... Antes da formação, que acho que é um ponto que a gente acabou de discutir aqui, que é fundamental com relação ao ensino médio, como é que... Enfim, os jovens ali estão estudando, talvez para estarem aptos a fazer um curso de engenharia, porque é um avanço, né? E é um curso pesado. Talvez isso é uma coisa que afaste um pouco e que ele exige realmente uma coisa que... Né? Então tem que passar por momentos ali de esforços grandes, né? Para poder chegar num resultado ali de uma formação boa.
a própria formação em si, a gente precisa visitar isso. E também o profissional e o mercado. Assim, a indústria, onde ele pode trabalhar. Então, acho que tem o antes, o durante e o depois, não sei se seria muito interessante. E aí, trabalhar nessas 3 linhas e achar contribuições para podermos entender bem essa equação e formular um diagnóstico. Continuar com o processo de análise e, ao final, a gente conseguir fazer talvez uma síntese aí do que aconteceu e propor algum tipo de solução. Eu vejo, sabe, Marcelo, primeiro esse bate-papo muito agradável que a gente está tendo, né? É uma possível contribuição, esperamos que seja mesmo contributiva, né? E essa ação da Gazeta Mercantil Digital de patrocinar de uma certa forma, né? Colocando toda a sua infraestrutura e toda a sua capacidade de inserção no mercado, eu acho que é uma oportunidade verdadeira para que nós aqui na nossa posição, para que possamos dar uma contribuição de verdade para essa contribuição que eu falei que o engenheiro gostaria de ter nos caminhos do país. Obviamente que a gente está muito humildemente se colocando aqui nesse sentido, mas eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva. É uma oportunidade assim, muito relevante e que precisa tocar mais pessoas. Precisa tocar não só quem está envolvido na área técnica, precisa tocar quem tem a capacidade de decidir. E aí me permita um último discurso para depois você poder fazer as suas últimas considerações. Nós precisamos pensar um pouco mais em Brasil e menos em individualidades. A gente precisa pensar um pouco mais naquilo que a gente vai deixar. Eu já tenho 6 netos e eu quero deixar um país melhor para os meus netos. Para os meus filhos, talvez não dê. Para mim, eu já estou contente com o que eu tenho, mas eu quero deixar um país melhor. E passa por esse processo de deixar um país melhor, dar a melhor contribuição que eu possa dar dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que eu construí, né? Para que a gente dê a oportunidade de, daqui 30, 40 anos, alguém falar, caramba, que legal que é ser brasileiro, né? Coisa que, em alguns momentos, a gente só se gaba de ser brasileiro em situações que não são sempre, às vezes não são tão bonitas assim de falar, né? Mas, enfim, é isso. Acho que a gente tem muita coisa para mostrar. O brasileiro é flexível, a engenharia brasileira tem muitas competências, a gente já fez coisas muito relevantes no mundo e a gente precisa trazer isso de uma maneira bastante clara para quem vai, em algum momento, assistir aqui as nossas colocações. Então, muito obrigado, viu, Marcelo, pela chance de estar aqui com você. Eu que agradeço. Obrigado à Gazeta Mercantil aí por estar fazendo esse patrocínio. Acho que foi uma conversa muito legal, um bate-papo gostoso. Passou o tempo e nós nem percebemos. Não deu nem tempo de tomar água. Bom, ótimo, né? A gente tem essa oportunidade junto com a Gazeta Mercantil e vamos fazer uma série. E, bom, o que nós vamos discutir não é uma profissão, não é discutir engenharia, não é bem discutir a profissão de engenheiro. Nós vamos discutir ferramentas para permitir que o país transforme conhecimento em riqueza, em benefício para a população, em conforto, em segurança. É isso que a gente vai discutir. Como é que nós vamos usar melhor essa ferramenta da engenharia no país? Não se trata de uma profissão somente. É isso aí. E é isso que nós vamos tratar nos próximos episódios aqui desse podcast. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, Dario.